Amém. E graças a Deus. E amém. E amém, Jesus. Glória a ti, Pai Santo. Aleluia. A paz do Senhor, salve a igreja, a paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando o 290 da harpa. Amém? 290. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nos teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito sim nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa ser. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que estás em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1:86. Louvado seja Deus. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para
Deus maravilhoso, fiel, aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Está deixando aqui em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mensalmente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Usando a oportunidade. Louvado seja Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Saudade da igreja com a paz do Senhor. Amém.
Eu vou deixar um versículo aqui em Josué 1, versículo 9. Josué 1:9. Josué capítulo 1, versículo 9, amém? Que diz assim: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, amém? Agradeço a oportunidade para o nosso Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Irmãos, vou estar nessa palavra inicial em Mateus 13, a partir do versículo 31. Mateus 13, 31. Amém? Outra palavra lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aqui, irmãos, é o grão de mostarda, que é tão pequenininha que assim, a árvore é grande, mas a nossa fé tem que ser que nem o grão de mostarda, pequenininha, porque se a gente não tiver nem um pouquinho de fé, a gente não faz nada. Como a gente vai viver na presença de Deus se não tem uma fé? Né? E está em 2 Coríntios 3,17. Está assim, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. É culto de cura e libertação. Então, assim, a gente tem que ter a liberdade de estar vivendo na presença de Deus para ser livre, e temos que ter pelo menos um grãozinho de mostrar da nossa fé. Eu falo porque a minha filha não está aqui, porque ela passou umas coisinhas agora de tarde e não pôde vir. Mas ela teve, você olha na hora ali, ela teve que orar, ela teve que ter fé sozinha. Porque se não é só eu orando, ela também tem que ter. E eu falei para ela, não é só a mãe orando, você tem que ter um pouco de fé. Mas quem sabe ela com uma consciência assim, ela fala o testemunho dela, amém? E vou continuar dando as oportunidades. Nosso irmão Jonathan dá a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Graças e paz, gente. Amém. Eu ia ficar quietinho aqui no canto, mas aprendi que a oportunidade de Jesus nunca resiste. Quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Evangelho ao qual escreveu Lucas, capítulo 5. Vou ler para nós ganharmos tempo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e ensinava o povo. Só até aqui. Muito conhecida essa passagem, né? Mas eu queria deixar algo muito interessante, o qual eu estava estudando nessa mensagem, e Deus me mostrou algo muito interessante. Você vai ver que Jesus ele está pregando, ele está pregando a palavra de Deus, a multidão o apertava. Ele procura um barco e ele pede para que o barco se afaste da terra. O interessante é que mesmo se esse barco fosse a motor ou fosse a remo, era impossível de se remar perto da areia, ou seja, para o barco se distanciar da terra tinha que ter alguém disposto a se molhar, ou seja, empurrar o barco. E aqui é muito complicado nos dias de hoje a gente vê pessoas dispostas a empurrar o barco. O que seria
empurrar o barco, que seria se molhar, seria você sair numa noite fria e vir para o culto, seria você sair do seu conforto, do seu sofá, dos confortos do seu cobertor e vir buscar a mensagem. E a mensagem é: aquele que está disposto a empurrar o barco, aquele que está disposto a se molhar, aquele que está disposto a sair do frio de suas casas para vir, vai receber um milagre. E vai dizer que tem dois barcos, um é chamado, e eu já vou finalizar. O barco vai até lá, todo mundo sabe, Pedro faz aquela pesca milagrosa e vai dizer que um dos outros barcos ficou. E é muito interessante isso, porque havia 2 barcos, a pesca já tinha se acabado. O outro barco que não foi chamado, ele poderia ter ido embora, porque ele não foi chamado, mas ele esperou na mesma posição. Muitas das vezes Deus não atende a nossas orações no momento que nós pedimos. Muitas das vezes Deus não atende a nossas súplicas. E às vezes nós deixamos de orar, às vezes nós deixamos de buscar o nosso travesseiro no nosso quarto sozinho, e nós paramos porque Deus não respondeu. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: mantenha a posição que você está, porque haverá um sinal do outro barco falando assim: vem aqui me ajudar e participar dessa bênção. Então eu quero dizer para você nessa noite: se mantenha nessa posição que você está, não queira voltar para trás, não queira sair da mesma maneira que você entrou, queira se manter sempre na mesma posição. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as paz do Senhor. Nossa irmã Ju com a oportunidade, em seguida o ciclo de oração, amém? Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os boca cima, amém? Amém. A gente acabou de ver, o negócio sumiu aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu acho que eu... Glória a Deus. Achei. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Amém? Fala assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Essa palavra vai dizer que devemos apresentar a Deus aprovados, como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui fala que nós devemos conhecer o quê? A palavra de Deus, para que quando formos falar do amor de Deus, nós não possamos passar vergonha. Mas como falamos, sou servo de Deus e não saber falar da palavra do Senhor? Como que eu vou me apresentar a Deus, né, sem saber da palavra? Como eu quero pregar, como eu quero falar do Evangelho, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não quero buscar? Então que eu e você possamos apresentarmos a Deus aprovado. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que buscar. Temos, como o João acabou de falar aqui, temos que nos molhar, né? Temos que nos ajoelhar, temos que vir para o ensino, para poder aprender, para podermos estar preparados, para que possamos dizer que eu sou um obreiro aprovado, eu sou um obreiro que posso dizer que estou buscando, que estou ali, sempre que tem um tempo, estou buscando a
Hoje o calendário é no celular, agenda no celular, né? Bíblia no celular, então praticamente tudo é no celular, né? Então raramente você vê alguém com dinheiro, que dá Pix agora no celular. Então que nós não possamos deixar essa modernidade afetar a nossa vida com Deus, né? A Bíblia está lá esquecida porque é no celular, mas pega o celular, vai ver TikTok, vai ver Kawaii, Facebook, Instagram, mas não é a Bíblia, entendeu? Então que nós possamos cada dia ser aprovado perante os homens, não, mas perante Deus, porque a aprovação do homem aqui, irmãos, não vale nada. Não vale nada. Você quer mostrar algo para o homem? Vai se ferrar. Desculpa a palavra, desculpa quem está vendo, vai. Porque o homem aqui não é nada. Nós temos que ser aprovado para Deus. Temos que ser aprovado para Deus. Ser aprovado para o homem aqui, lá para Deus. O seu nome não está escrito, então nós perdemos tempo aqui. Então que eu e você possamos cada dia meditar aqui e pedir a Deus de sermos aprovados por Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Agora o ciclo de oração. Né? De oração da oportunidade. Tu és o Deus
pode acontecer alguma coisa e a gente querer acusar sempre o diabo, sempre o inimigo. Mas a gente está fazendo a valer para Deus o exato, a coisa certa. Então a gente tem que pensar muito. Amém? Nossa irmã Maria, com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como foi a igreja da paz, Senhor? Amém. Vamos louvar o 193? Aleluia, Jesus. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Nosso pastor Manuel está com oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Pastor Manuel, com oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. O tempo está gostoso para a gente adorar, também para a gente dormir. É verdade. Esse tempo é convidativo, mas eu creio que o calor do Espírito Santo
se não me falha a memória, é Isaías 60. Aleluia. É uma palavra que nos chama muita atenção e nos dá injeção de ânimo. Aleluia. Que diz assim, Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Olha só, que privilégio nós temos de ser merecedor dessa glória. Lá no mundo, quando nós estávamos no mundo, nós não sabíamos disso, nós não tínhamos isso, nós estávamos de pé porque o Senhor cuidava de nós, porque Ele sabia que amanhã nós iríamos estar aqui, falando desse Deus, falando desse amor, que é um amor tão grande que nunca se acaba. Nosso amor, o amor do ser humano, ele falha, mas o amor de Deus nunca vai falhar, na minha e na sua vida. E o que eu acho interessante, olha só, o que diz mais aqui no segundo, porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Aí muitos abrem a boca e dizem, eu não quero ser crente. Crente é ser quadrado. Eu não quero ser redondo, que nem nada de escola, que só serve para destruir a vida do povo. Quero ser um crente quadrado, mas ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Se alguém falar isso para você, não desanime, fique feliz. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que você receberá lá na frente. Ele está contando hoje, mas o seu projeto, a sua vida, a sua bênção está lá no final, que é a minha e a sua salvação. Às vezes a gente fica batido, mas eu quero te dizer uma coisa, não é para nós se abater. Isso aí é um alerta para nós saber que esse povo fala isso com inveja. Eles não têm o que nós temos. Às vezes você não pode ter dinheiro, mas você tem uma riqueza que ninguém tira de você, que é a presença de Deus na sua vida. Deus vai te levantar, Deus vai contigo, e você está ali naquela glória, você está ali sendo guardado. Olha só, a escuridão vai cobrir os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para mim e você que estão aqui, buscando o Senhor, como Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Você está aqui, Deus está coladinho com você, lhe guardando, lhe protegendo das forças do inimigo, dos laços, dos ataques. Então, você e eu somos privilegiados. O tempo está desse jeito, tá? Mas você está aqui dentro, se revestindo do poder do Senhor Jesus. E com certeza a recompensa virá. A recompensa de Deus não é para aquele que está no mundo, não. É para você e eu que estamos dentro da casa dele, fazendo a vontade dele. Por isso que ele disse lá em João: pedireis o que quiser, crendo vos será feito.
Então, não temos, meu irmão, minha irmã. Não temos. Hoje é dia que muitos não vêm à casa de Deus, preocupados com o que vai acontecer, porque chove, por isso, por aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus te guarda por onde quer que você ande. Não é a chuva que vai interromper de você adorar. No dia que choveu mais, foi o dia que eu recebi uma bênção de Deus. Eu vim para a igreja no domingo, cheguei com o sapato tudo molhado, a calça arregaçada. Na segunda-feira, o telefone tocou, eu estava recebendo uma bênção de Deus, um livramento. E então, não perca a sua direção, não perca. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Está difícil? Quando está mais difícil na nossa caminhada, é com certeza que a tua bênção está se aproximando de você. Quanto mais as coisas ficam difíceis para mim, eu sei que alguém está trabalhando ao meu favor. E eu sei que quem trabalha para mim vai se levantar, vai se manifestar para me abençoar. Então, crente, não deixe. Quando o negócio estiver estreito, deixa estreitar, continua adorando. Porque é na sua adoração que você recebe a bênção. Faz pouco tempo. Perdi a chave do carro, fiquei na agonia, fui em casa, voltei. Aí daqui a pouco eu falei: você quer saber alguma coisa? Eu vou adorar. Foi isso que eu falei para o seu pai. Não deu 5 minutos, a chave apareceu. Por isso que a adoração, ela comove o coração de Deus. Na pior hora que você estiver, adore, cante, louve e glorifique a Deus. Que é nessa hora que o coração de Deus se move ao teu favor, ao meu favor, e Ele vai fazer aquilo que você necessita. Amém? Irmã, se agradeça a meu povo. Deus continue a abençoar. Nosso pastor Alberto deu a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu faço que Deus pegou de surpresa. Eu pensou que isso vai. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, por essa rica oportunidade, nós estamos aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Né? Os irmãos se perderam lá atrás, porque às vezes começa a acabar um pouco, a gente trabalha um pouco distante, né? Aí atrasou 10 minutos, a coisa começa de Santo André para cá, um pouco a distância, né? Então nós estamos juntos aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém? Irmãos, quero deixar um versículo para a nossa meditação nessa noite, que se encontra em Salmo 46, né? O título em cima diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Agora eu vou ler o 10. Aquietais vós e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Amém? O título, quando eu li o primeiro versículo, está falando, e eu e você tem certeza que Ele é o meu e o teu refúgio e socorro bem presente na luta. Não
pode ser esse socorro presente na hora da angústia. Verdade. Mas, pastor, o que tem a ver o versículo 1 com o versículo 10? Eu vou ler de novo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai, vós sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra e serei exaltado ações. O que é isso, irmão? A angústia chega, o problema chega, a situação aberta, mas aqui você está dizendo, declarando que Ele é, Aleluia. que Ele é o nosso socorro, o refúgio bem presente na hora da angústia. Mas se eu declaro que Ele é isso, no versículo está dizendo que eu tenho que me aquietar. Eu tenho que acalmar o meu coração. Porque se eu falo que Ele é tudo isso e eu continuo no desespero, eu estou dizendo que Ele não é. É verdade. Olha só, eu estou dizendo que Ele é socorro, bem presente na hora da angústia, mas eu não estou vendo nada. As coisas parecem melhorar, mas eu olho para um lado, olho para o outro, parece que está piorando. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: aquietai e sabeis que eu sou Deus, e assim pode ser exaltado. Aleluia. Aquietai. Tem. Irmão, mas como é que faz isso? Confiando nele. E você não vai ser o primeiro, nem eu. Porque antes que ele está dizendo isso, ele confia, os profetas confiaram, os homens e mulheres de Deus confiaram na angústia e acertaram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí jogaram na fornalha. Aquece 7 vezes. Se você não se dobrar educadamente. Rei, nós não temos que te responder sobre esse negócio. Se o Deus que nós servemos, se Ele quiser, o liberar da fornalha e da tua mão. Mas fique sabendo, se Ele não quiser, mas o seu Deus nós não adoramos, seu Deus. Esse teimoso, só para a gente encerrar, esse teimoso estava na hora, ele estava na angústia ou não estava? Estava no perigo ou não estava? Ele estava no perigo ou não? Eles não tinham uma palha ao seu a favor e tinham o Todo-Poderoso a seu favor, mas a humanidade toda contra. Pastor, por que toda contra? Até os profetas, os apóstolos ficavam lá que tinha sido levado para o cativeiro e tinha se dobrado. Só somou esses 3 jovens. Porque não foi levado só 2, só 3, só 4 jovens, não. Daniel e os 3 companheiros não. Foi levado, foi uma quantidade para lá. E só você vai ver a história só desses 4. Então você quer que Deus escreva a sua história? Na hora da angústia, confia nele, porque aí você vai ver. Aleluia. Educado, não temos que te responder sobre os negócios. Foi para onde? Na fornalha. Foi aonde eu disse para vocês no início. As coisas parecem estar. E aí quando você começa a falar a favor, porque ele estava onde? A favor da palavra de Deus, a favor e defendendo. As coisas fez o quê? Melhorou para eles? Piorou. Humanamente olhando. Porque eles agora estavam fora da fornalha. Agora eles vão para dentro da fornalha. Mas eles se aquietaram e confiaram no Deus que é o refúgio na hora da angústia bem presente. Mas aquietai e sabeis que Ele é Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas para vocês. Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos estar ofertando na casa do Senhor, dizimando. Porque quem oferta com alegria, Deus recebe com alegria e multiplicará muitos, né? Na nossa casa, porque a igreja está precisando para um instrumento, mexer na obra, né? Eu vou estar louvando no meio
hino da harpa. Pode colocar aí. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Jesus, glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, hoje a gente está vendo a igreja vazia, né? Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, nós não temos que se entristecer por isso não. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Então, se estamos em poucas pessoas, vamos fazer um culto de qualidade para o Senhor. Amém? E a palavra de hoje, para nós que estamos aqui nessa casa, no templo do Senhor, a palavra do Senhor vai ser uma palavra, é conhecida, e nos pede que nós tenhamos muita reverência para compreender, para entender, para receber e para fazer uso da palavra do Senhor, porque hoje é um culto de libertação e esta palavra não deixa de ser uma palavra que venha nos trazer a lembrança daquilo que nós precisamos nos libertar, Então a palavra do Senhor é uma palavra que edifica a nossa vida, essa palavra do Senhor, porque não é minha palavra, é a palavra do Senhor para toda a igreja. Amém? E a palavra do Senhor está em Isaías. Em Isaías 6. A palavra do Senhor vem nos falar do profeta, de um profeta, que ele foi
ele foi muito importante, né? Ele era importante, mas ele se tornou mais importante quando ele, né? Ele conheceu, ele viu, né? Recebeu a palavra do Senhor, e aí ele foi transformado nessa hora, né? Porque ele se achava de um jeito, né? E Deus, o Senhor mostrou para ele o que ele era, como que ele era, como que ele ia ser, né? Porque ele se achava um nada, né? Mas o Senhor mostrou para ele que ele tinha, ele valia muita coisa, ele era muito valoroso para o Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, em Isaías 6, tem 13 capítulos, meus irmãos, 13 versículos, né? Desculpa, 13 versículos, e é uns versículos que é edificante para vocês. Porque quando nós se lembramos, traz uma lembrança para nós, quando nós aceitamos Jesus, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, dizendo que nós tínhamos aceitado Jesus, mas foi o Senhor que nos aceitou. E nessa hora, né, nessa palavra, vai nos fazer lembrar desse tempo, dessa hora que nós aceitamos, que o Senhor nos aceitou e nós andamos, né, na presença do Senhor. Continuamos a andar na presença do Senhor. Aí a gente vai ver nessa palavra, a gente vai entender, né, a nossa direção, como nós caminhamos na presença do Senhor, como quando nós chegamos na presença do Senhor, que maneira nós estávamos, né? Que entendimento nós tínhamos, né? E essa palavra do Senhor diz que esse profeta Isaías, ele recebeu na hora, né? Na hora que ele viu a grandeza de Deus, né? Aí os olhos dele foram abertos, né? E nós, às vezes, eu penso assim, né? Que a gente, né? Nos dias de hoje, né? Nós estamos na igreja, nós temos visto a majestade do Senhor, a grandeza do nosso Deus, e ainda continuamos com os nossos olhos fechados, ainda não enxergamos a grandeza do nosso Deus, porque se nós tivesse enxergado a grandeza do nosso Deus, nós não estávamos, né? A casa do Senhor não estava tão vazia, mas é porque ainda, meus irmãos, ainda estamos de olhos fechados, de ouvidos tampados, ainda estamos. É por isso que a casa do Senhor ainda está vazia, porque quando o Senhor quando nós aceitamos, o Senhor nos aceitou, né, que nós caminhamos na presença do Senhor, aí nós continuamos ainda de olhos fechados, porque nós vimos, só contamos, só ouvimos os testemunhos das pessoas contando. Não temos ainda, muitos ainda não têm testemunho para contar, testemunho dele, para contar da grandeza do nosso Deus, da grandeza que Deus fez em suas vidas, né? Muitos ainda não têm testemunho, né? E faz muito tempo que está na casa do Senhor, ainda estão de olhos fechados, de ouvidos tapados, né? Ainda estão vazios, ainda desacreditando, porque não receberam porque não quiseram, né? Então essa palavra nos diz, nos ensina, nos mostra, né, como nós devemos, né, estar na casa do Senhor, servindo, né, ao Senhor, esse Deus que fez tanta maravilha em nossas vidas, e nós ainda não temos testemunho para contar nosso, de ver, ouvir dos outros, né? É porque ainda não estamos de ouvidos abertos, de olhos abertos, ainda não fizemos como esse profeta, como Isaías fez. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, que diz, Isaías 6, que diz, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Nós também fomos, meus irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor. Eu me sinto assim, eu vejo assim com todo o povo de Deus, que foi chamado, teve um chamado, o Senhor chamou, o Senhor recebeu, o Senhor teve o prazer de chamar, porque estava lá no
porque que está desse jeito, as igrejas vazias, por pessoas que estava frequentemente na casa do Senhor. Sabe, ainda está com o coração, né, endurecido, ainda está com os ouvidos tapados, né, porque acha que uma palavra vem, como o louvor nos diz, ainda está vivendo na escuridão, porque acha que não recebeu, ainda não enxergou essa maravilha que o Senhor fez na vida deles. É por isso que está nessa dormência, nesse sonolento, sabe? Está ainda nessa escuridão, que não enxergaram ainda. Precisa enxergar. Por isso que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, está assim, meus irmãos. Como a palavra, o louvor veio, né? As pessoas não receberam, então se entristece. É por isso que está acontecendo essa ausência do povo de Deus na casa do Senhor, porque não receberam ainda as promessas do Senhor, porque não quiseram, né? Porque ainda não abriram os olhos, os ouvidos, né? Ainda não abriram, ainda não tiveram o gozo de contar o testemunho da vida dele, que recebeu do Senhor. Amém? E diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um altar e sublime, trono, e o seu espírito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: olha, quando Isaías percebeu isso, viu isso, aí Isaías percebeu que ele estava dessa maneira. Então disse ele: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios duros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha só, nessa hora, Isaías estava ali, né? Se rendendo ao Senhor, porque ele estava vendo todo aquele movimento, né? E ele ainda estava parado, ele ainda sabia que os ouvidos dele estavam fechados, né? Tampados, os olhos fechados, ele não tinha visto, ele não tinha enxergado aquele movimento ainda, né? Então ele disse para ele mesmo, né? Disse para ele mesmo, estava perecendo. Ele viu que ele estava perecendo. É o que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. É o que está acontecendo. O povo de Deus que está na igreja, que ouve a palavra do Senhor, que está dentro da igreja, ouve os louvores, ouve as adorações, né? As orações, é chamado para oração, mas não vem, né? Está na casa de Deus, vê o movimento de Deus, vê que tem pessoas que querem o Senhor, porque frequenta ácido, né, na casa do Senhor, né? Mas não teve esse prazer de ver esse movimento dele na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Vamos continuar a leitura. Mas um dos serafins voou para mim. Olha que ele abriu os olhos, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada
Isaías. É o que é preciso nas igrejas, nos dias de hoje, meus irmãos. Né? As pessoas veem que Deus faz maravilha que o Senhor fez na vida deles. E continuando, né? E com ela tocou na minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, olha só, aí os ouvidos, os lábios, os olhos de Isaías, né, começaram a se mover pelas maravilhas que ele estava vendo naquela hora. Quem enviará e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não recebeis. É o que está acontecendo hoje em dia. As maravilhas do Senhor, né, está acontecendo na vida das pessoas. As pessoas estão dando testemunho, né, mas, por exemplo, eu estou ali parado, eu estou me afastando da casa do Senhor, porque não está acontecendo comigo. Mas não está acontecendo comigo, né, porque eu não estou de olhos abertos, nem ouvidos abertos, né, eu não estou com o meu coração limpo para receber de Deus, né, para o Senhor me tocar. Vai precisar o Senhor chacoalhar, vai precisar o Senhor formar a situação, sabe? Porque a palavra do Senhor diz: se não vier por amor, vai vir pela dor, porque o Senhor quer, mas o Senhor vai arrumar, vai formar a situação para essas pessoas acreditarem. Amém? E vamos continuar aqui. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fique sem habitante, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja enrolada de todo, assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a zingueira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Olha a palavra, que palavra maravilhosa. Eu lendo essa palavra, sabe? Eu fiquei assim, ó, já tinha ouvido essa palavra várias vezes, já tinha lido a palavra do Senhor várias vezes, mas é preciso, sabe? A palavra do Senhor dá um chacoalhão na gente, para a gente olhar, para a gente entender, para a gente receber o que o Senhor quer de nós, porque nós estamos tão dispersos, porque nós estamos nesse sono tão profundo que nós não estamos enxergando, né? Eu estou falando nós, porque eu estou abrangendo todos nós, porque também nós, às vezes, a gente fica assim, nós estamos na igreja, nós estamos assistindo os cultos, nós estamos indo, né, para a igreja, é chamado para a oração, a gente está aqui, mas nós estamos presenciando a fraqueza, a dormência, o desânimo do povo de Deus. E isso
pastor, isso judia da irmã, que tem oração de manhã, o irmão não vem, tem oração um dia determinado, hoje tem oração na igreja, não vem. Isso dói, sabe? Isso dói na gente. O que nós podemos fazer? A palavra do Senhor aqui diz que o Senhor mandou Isaías ir aquele povo e falar seriamente com aquele povo. E a gente, nos dias de hoje, a igreja, nós vamos falar para a igreja, e os irmãos, a igreja que somos nós, ainda fica com raiva, ainda fica entristecido porque ouviu a verdade. Porque a palavra do Senhor não quer que ninguém desfaleça. A palavra do Senhor nos diz, ela não quer que nós esmoreça, enfraqueça, sabe? Porque nós enfraquecendo, acaba da doença nos nossos ossos, a palavra do Senhor diz. Né? Se nós não compreender, se nós continuar nesse sono, nessa sonolência na nossa vida, nós vamos ficar doentes, os nossos ossos vão ficar doentes, aí nós vamos esmorecer. E é isso que o inimigo quer, é isso que o inimigo está tentando, está fazendo sobre a vida do povo de Deus. E o povo de Deus não tem uma visão, não toma uma decisão para as suas vidas. Tá, como a palavra do Senhor diz, está ruim, está difícil, mas nós não podemos ficar chorando no pé da parede, chorando na nossa casa porque está difícil. Confiamos no Senhor. Uma palavra que o pastor trouxe no Salmo 46, né? Confiando no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Se nós temos o Senhor como nosso refúgio, e nós estamos nessa tristeza, nós estamos nessa sonolência, nós estamos nesse desânimo, sabe? Mas é porque nós não confiamos no Senhor. Vamos ler a palavra, o Espírito Santo vai nos ensinar. Vamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, para nós ter o conhecimento, para nós ser revestidos do poder de Deus. Nós não podemos falar nada, meus irmãos. Nós podemos orar por essas pessoas, para que Deus abra os ouvidos deles, para que o Senhor abra, limpe o coração, para essas pessoas receberem a palavra de Deus e ter bom ânimo, e ser revestido do poder de Deus. Porque senão é perca de tempo estar na igreja, nesse sono, nessa doença, nesse desânimo. É perca de tempo. E nós não podemos viver assim, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar vendo o nosso irmão nessa situação. Nós temos que orar por eles, sabendo que a oração do justo tem muitos seus efeitos. A palavra do Senhor nos diz, nossa, irmão, está demais. Mas a palavra de Deus também nos alerta que o final dos tempos ia ser assim, meus irmãos. Que o final dos tempos ia ser assim. Que nós tenhamos esse cuidado para que nós não caia nessa situação. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ler a palavra do Senhor que nos ensina, que nos mostra, sabe? Isaías era um profeta. Ele profetizou antes muito, lá em 740 antes de Cristo, né? A palavra do Senhor que diz que em 740 antes de Cristo, né? O profeta Isaías já estava profetizando, né? A palavra de Deus para as pessoas, né? Já tinha tido essa visão, né? E agora, quando ele viu que ele estava nessa situação, porque a palavra do Senhor diz que quando ele viu o mover de Deus, as portas se estremeceu, né? Ele estava ali, né? Ele estava ali, começou a ver tudo. Aí ele mesmo trouxe para ele, eu estou perecendo. Isaías falou ali naquele momento que ele viu o mover do Espírito Santo na igreja em algumas pessoas, né? E ele falou, eu estou perecendo, eu não posso perecer assim. Aí foi quando caiu um serafim lá do altar com essa brasa viva, tirada do altar e trouxe e tocou nos lábios dele, porque ele disse, eu estou perecendo, eu estou com
estava ali e viu aquele mover de Deus. A nossa igreja está daquele jeito. As igrejas hoje estão assim. E não podemos aceitar, não podemos estar sendo conivente com essas coisas. Porque se nós aceitarmos, estamos sendo conivente com o irmãozinho. Vamos falar, vamos orar por ele, vamos primeiramente orar, depois a gente vai falar com ele, com mansidão. A gente vai falar: olha, meu irmão, está errado, não fica assim. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é a nossa fortaleza, o nosso Deus é o nosso socorro na hora da dificuldade. Nós temos que chegar ao nosso irmão e falar dessa maneira, para ver se o coração dele amolece, se os olhos se abrem, se os ouvidos se abrem para ouvir, para falar, para receber a palavra de Deus. Nós não podemos se calar, não. Ia ser desse jeito, porque Isaías, o Senhor falou para Isaías: vai a esse povo e fala a esse povo. Então é o que o Senhor fala para nós no dia de hoje. Nós vendo, nós enxergando as dificuldades, né, que está dentro das igrejas, meus irmãos. Isso pessoal, o povo fala assim, e a palavra do Senhor também nos diz que é o final dos tempos que ia ser desse jeito. Mas a palavra de Deus também diz aqui em Isaías, ele diz que ainda há remanescente, né? Ainda aqueles que ficavam, aqueles que iam ficar ali vendo, tendo testemunho para contar: olha, aconteceu isso dentro da igreja, está acontecendo isso. São os remanescentes que estão vendo, que estão enxergando que está difícil, as pessoas não estão mais querendo, não estão mais querendo se limpar, não estão mais querendo ter palavras, porque a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que a gente fala aquilo que o coração da gente está cheio. Se estiver cheio de paz, se tiver alegria, se tiver conforto na nossa vida, no nosso coração, vamos ter palavra doce para falar com os nossos irmãos. Agora, se só tiver ódio, se só tiver amargura, se só tiver tristeza, se nós ficar riscando porque não aconteceu nada com nós, né? Estamos vendo acontecendo com os outros, né? Mas não está vendo acontecer com nós, a gente vai começar a resmungar, a gente vai começar a cada vez mais perecer. Mas nós não podemos viver dessa maneira. É um alerta, é o que o Senhor quer que nós falamos na igreja, né? Não é: irmãozinho, tá bom, irmãozinho, fica assim, que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer transformação na sua vida. Vai não vai de jeito nenhum, porque não quer, irmão. Porque começa a falar besteira, a usar a boca dele. E a palavra ainda diz, meus irmãos, que se nós for procurar referência, eu procurei referência, em Tiago fala, né, em Jeremias fala. Se nós for procurar referência, a palavra do Senhor diz para nós que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos estar, né, conhecendo, querendo conhecer para poder ajudar os nossos irmãos. Aleluia. Sabe? Se nós não conhecer, como a Josi falou aqui, se nós não ler a Bíblia, se nós não orar, se nós não pedir o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos conhecer, nós não vamos sair dessa doença, desse desânimo, sabe? Nós não vamos sair não, meus irmãos. A gente precisa pedir a presença do Espírito Santo para nos dar a direção certa, para nós falar com o nosso irmão. Tem tanto dos irmãos, tem tanto servo do Senhor que louvava, que pregava a palavra, ministrava a palavra do Senhor com autoridade, com ousadia, e nós estamos vendo perecer. Nós estamos vendo perecer. Isso é porque ainda está de lábios duros, né? Coração duro, sabe? Olhos fechados, ouvidos tapados, sabe? Precisa tomar um chacoalhão. E o Senhor é misericordioso. Nós temos que saber que o Senhor é misericordioso. Mas o Senhor também, nós temos que saber que o Senhor nos capacita para nós falar com essas vidas, orar por essas vidas, sabe? E buscar falar com essas vidas.
sabe? Porque está difícil. E vai ficar mais difícil ainda, porque nós sabemos que quem comanda, quem jaz nesse mundo aí é o nosso adversário. E ele não quer que nós estejamos na presença do Senhor. Ele não quer que nós vá até o nosso irmão e fale com ele: desperta, desperta, meu irmão, desperta para conhecer Jesus, desperta para conhecer e receber o Espírito Santo de Deus para a tua vida, que aí tu vais bem, tu e tua família vai bem. Que a partir do dia, na hora que você confiar no Senhor, que você colocar os teus problemas na presença do Senhor, entregar a Ele, como o louvor fala, entregar tudo no altar do Senhor. Porque não adianta você dizer: entreguei, você não perdoa, você não ora, você não busca o Senhor, você não pede a presença do Espírito Santo na tua vida. Tá? Isso é um culto de libertação, e isso é palavra de libertação, meus irmãos. Precisa nós termos esse gozo de falar com Deus e falar com autoridade, que o Senhor nos dá autoridade, ousadia para nós falar, sabe? Não é para deixar os desânimos tomar conta de nós, sabendo que nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, justamente nessa hora de angústia, de tristeza, de desânimo, né? De achar que Deus não está nos vendo, achar que Deus não está fazendo nada por nós. Nós nunca podemos ter isso em nosso coração e profetizar com a nossa boca, né? Que Deus não está fazendo nada por nós. Não estou vendo nada, não estou recebendo nada. Aí quando o irmão contou uma bênção que recebeu, né, ainda fica no coração dele censurando. Por que isso acontece com ele? Por que isso acontece com ele? Né? Ainda endurece o coração ainda nesse ponto. E não podemos viver dessa maneira, meus irmãos. A palavra do Senhor é bem clara, nos ensina, nos mostra. Eu estou terminando, meus irmãos, porque é uma palavra que tem muita referência, sabe? Tem muita. Precisa ter muita referência, porque é a palavra de Deus, para nós poder receber, para nós poder estar com os nossos ouvidos abertos para receber e para guardar. Porque a palavra do Senhor nos diz: se nós não podemos ser só ouvinte, nós temos que ser praticantes. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Nós temos que participar dessas bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor não tem bênção não é só para 1, 2, 3 que está dentro da igreja, não. O Senhor tem bênção para todo mundo. Basta querer, basta estar na posição, basta estar esperando, confiando, sabendo que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é socorro bem presente. E o Senhor sabe, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Quando nós estamos desejando algo, até mesmo para aqueles que nos prejudicam, sabe? Porque ele vem enviado pelo inimigo para nos tirar, falar alguma coisa, fazer algum ato para nós nos entristecer, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração. Fulano fez isso, mas Deus perdoou. Hoje eu tive na manicure, fui fazer minha unha, né? E eu falando com a manicure, com a moça lá que estava fazendo minha unha, ela falou: mas você perdoou? Você foi lá e pediu perdão? Eu falei: eu fui através, sabe como foi que eu fui? Porque eu ouvi a palavra do Senhor, eu guardei ela no meu coração, sabendo que se eu não perdoar, eu não vou ver, participar do reino de Deus, né? Temos que perdoar até mesmo aqueles que nos prejudicou, aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos espetou, mas a gente tem que perdoar, sabe? Então é a palavra de Deus que nos alerta, que nos mostra, sabe? Deixa passar, chegar no coração de alguém e ficar achando, censurando. Só quer ser Santa Rita. Só quer ser Santa Rita. Só quer achar que Deus olha para ela. Vou deixar. Isso aí para mim não me ofende. De jeito nenhum.
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos um espinho, assim como teve, né? Paulo teve o espinho dele, assim é nós temos um espinho na nossa carne que nós precisamos entender, nós precisamos compreender e tentar, né? Tentar não querer ser liberto desse espinho que nos ofende. Esse espinho, sabe o que é? É aquele que vem nos afrontar, aquele que nos afronta, até mesmo em palavra e pensamento, ele nos afronta. Não é só dar um tapa na cara da gente, não, que na cara da gente que nos ofende, né? Então a gente tem que ter visão de Deus, a gente tem que pedir o Espírito Santo de Deus que abra nossos olhos e acalme o nosso coração, porque está difícil, mas vai ficar mais difícil ainda. Mas não podemos esquecer que nós temos um Deus, sabe, que nos mostra, nos dá a direção certa. Eu lendo essa palavra, eu me alegrei, eu me alegrei porque eu tive mais conhecimento, eu tive mais entendimento do que é preciso eu fazer para mim ter, né, para me sair desse descanso, desse relaxamento, né, que os cristãos, os filhos de Deus estão tendo. Nós não podemos viver assim, nós não podemos continuar assim. Sabe por quê? Porque desde quando nós aceitamos Jesus, desde quando Jesus nos aceitou, porque não foi nós que aceitamos eles, nós chegamos diante do nosso Deus cheio de carrapicho, cheio de ferida, de imundice, né? Mas Ele nos aceitou, Ele nos quis, nos aceitou para fazer transformação. E por que até hoje não fui transformada, meu Deus? Né? Até hoje não fui transformada, porque ainda não vi a glória do Senhor na minha vida, não tenho testemunho para falar do Senhor. E essa palavra diz, essa palavra nós temos reverência dessa palavra em Lucas, em Mateus, em Marcos, em Mateus, Marcos, Lucas, Efésios, Ezequiel, e mais ainda é tanto Ezequias, e em tantos lugares que nós temos referência dessa palavra. Por que nós não sabemos? Por que nós não buscamos? Por que nós não entendemos? Por que nós não recebemos? Nós não buscamos. Nós não lemos a Bíblia. Nós não sabemos. Né? Nós não sabemos dessa grandeza, né? Dessa glória, dessa majestade, dessa confiança, sabe? Dessa grandeza que o nosso Deus tem para conosco. Nós não entendemos. Por que nós não entendemos? Meu Deus, por que eu não consigo entender isso, meu Deus? Me ajude, Espírito Santo de Deus, me ajude a eu entender. Aí vai dar gozo no nosso coração para nós ler a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós não é na hora que nós vamos receber, nós vamos entender, nós vamos compreender, é lá na frente. A palavra do Senhor veio para nós, no momento ali nós não vamos entender, mas depois do tempo, olha como Deus é misericordioso, como o Espírito Santo de Deus age diferente, não é da maneira que nós queremos. Na hora nós não entendemos, né? Na hora ali nós não entendemos, mas depois é mostrado para nós vamos entender, porque o Espírito Santo de Deus nos faz entender, traz à tona tudo aquilo, né, que nós precisamos. Na hora que a gente pensa, como Jeremias falou, como Isaías falou, né, eu estou perecendo, né? Então é para nós abrir os nossos olhos. Nós estamos perecendo se nós não entendemos, se nós não queremos, não praticamos, não recebemos, se não praticamos a palavra de Deus. Estamos perecendo. Não digam que não estamos perecendo, porque falta o conhecimento. A palavra de Deus mesmo diz: falta o conhecimento em nós, para nós entender, para nós compreender. Então, qual é o ponto principal que nós temos? Né? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que nos mostra, mas é preciso nós conhecer a palavra de Deus.
É preciso nós conhecer, ter o gozo de conhecer a palavra de Deus. Aí, o Espírito Santo traz à tona tudo aquilo que nós precisamos. Agora, se nós não lermos a palavra do Senhor, se nós não queremos conhecer a palavra do Senhor, nós não lemos, nós não oramos, nós não buscamos, nós não pedimos. O Senhor é muito educado. A palavra do Senhor diz que Ele vem devagarzinho, com toda a paciência, bate ali na porta. Que porta é essa? Nosso coração. Se nós abrir, né, Ele entra, porque Ele é bem educado. Ele é educado, Ele não é como o inimigo que vai arrombando tudo e vai entrando. Não. É preciso nós querer. É preciso o povo de Deus querer. É preciso o povo de Deus estar alegre. E os tempos estão, sabe, mudando. Os tempos estão se afunilando cada vez mais. Nós pensamos, né, muitos pensam, quando eu morrer eu sei que o Senhor vai me perdoar. Não pense assim, não podemos pensar dessa maneira, porque a nossa salvação não é agora no começo, a nossa salvação não é no meio, né? Agora pensamos, a nossa salvação é lá no fim, é lá no final, não é nesse mundo aqui não. Aqui nós somos abençoados por Deus, a bênção do Senhor nos alcança, mas a bênção maior que nós temos para receber do Senhor não é aqui não é aqui nesse lugar não, aqui não tem nada para nos oferecer. Agora, se nós vivemos envolvidos com as coisas do mundo, esperando nas coisas do mundo, esperando no que o homem está prometendo para nós, né? Além de nós não receber nada nessa terra, nós ainda vamos perder a nossa salvação. Nós temos que ficar espertos, meus irmãos. Isso é para o povo de Deus, é para aqueles que querem a salvação, almejam a salvação, e sabendo que a nossa salvação não é moleza para nós chegar no céu, para nós chegar diante de Deus, né? É com muita força, é com muita valentia que nós atravessa essa Macedônia que está aí, ó. A Macedônia que está aí tentando nos levar para o fundo do poço, para a lama, naquele lugar que nós saímos de lá. Não tem um outro meio não. O que está querendo, que o inimigo quer que nós volte lá para onde nós saímos, para a lama, lá para a sujeira, para a imundice. É por isso que bate esse desânimo no povo de Deus. Não podemos deixar. Nós podemos orar e podemos falar com essas pessoas, orar a favor dessas pessoas, né? Buscar a presença de Deus a favor dessas pessoas, a favor desses filhos do Senhor que estão dormindo, estão nessa sonolência total, né, em suas vidas, mas nós devemos se manifestar, pedir o poder de Deus, pedir a sabedoria, né, e o ânimo, o querer, o gozo, que o Espírito Santo venha nos animar, nos reanimar, né, para nós poder voltar ao primeiro amor. Né? E aqui nessa palavra diz que os santos, né, lá os querubins, né, ali orava, ali clamava e dizia que santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Na nossa igreja nós não vemos mais isso, nós não vemos isso de jeito nenhum, não vemos glória, não vemos aleluia, sabe? É preciso, eu creio que não é preciso, mas para o povo é preciso o pastor que está pregando, que está dirigindo o culto, dizer louve a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque se não for desse jeito ninguém dá glória. É todo mundo calado, é todo mundo de cabeça baixa, parece assim que está olhando para o chão, sabendo que quem está no chão não é Jesus, não é Deus. Quem está no chão é o inimigo, querendo nos levar para a profundeza, né, da terra lá da onde ele vive. E nós não podemos viver dessa maneira, meus irmãos. Me dá tristeza, sabe, no meu coração. E eu pedindo a Deus, eu leio essa palavra, e eu pedindo ao Espírito Santo de Deus que me alerte para não cair nesse sono, sabe,
que é preciso nós fazer, né? O que é preciso o povo de Deus fazer é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, porque a palavra do Senhor diz. De Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor nos alerta os céus, o Espírito dele, né? Alerta que de Gênesis a Apocalipse que não podemos viver dessa maneira. Nós temos que estar, né? Quando nós vemos a situação difícil, quando nós vemos, não, estou tão fraco, não gritar. Né? Aí é que nós podemos perceber, saber que nós estamos fortes, nós somos valentes, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que ter palavras que edificam as nossas vidas, e assim nós podemos ter palavras para edificar a vida dos nossos irmãos, a vida daqueles que estão aí perecendo, não estão vendo, não estão percebendo. Amém, meus irmãos? É esta a palavra que Deus me deu, que o Espírito Santo de Deus me mostrou, que o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida para me ter toda a liberdade, toda a ousadia de falar. De falar do Senhor. Porque é dessa maneira que o Senhor nos usa. É dessa maneira que o Espírito Santo nos mostra, nos dá para nós poder falar. Nós não podemos ficar com isso dentro de nós, né? Orarmos, a oração tem sentido, dois sentidos, orar e agir, né? Então a gente tem que orar, mas também temos que agir. Nós temos que ir nessas vidas, nessas pessoas e tentar não falar, né? Para abrir os olhos, tirar o tampão dos ouvidos para enxergar, para ouvir, para enxergar, para falar, né? Não ter os lábios tão duros, não ter o coração tão duro, né? E saber que tem um Deus que nos guarda e quer que nós sejamos, né, abençoados e abençoados também os outros. Amém, meus irmãos? Para não ver esse povo dessa maneira, não ver os servos, os filhos do Senhor nessa situação. Amém? É a palavra do Senhor para este dia, meus irmãos. Um culto de libertação. E é uma palavra que vem para nos libertar. É uma palavra que vem para nos acalmar o nosso coração, porque nós estamos vendo a situação do servo do Senhor, daqueles que conhecem a palavra, daqueles que louvavam ao Senhor, falava a palavra do Senhor, ministrava louvor e está vivendo numa situação tão difícil que dá tristeza no nosso coração. Agora imagina no coração de Deus, né? Vendo uma tristeza dessa, vendo uma situação dessa e sabendo, né? Sabendo, já tem ouvido falar, já tem ouvido, né, várias pregações dizer e os dias, as horas estão sendo contadas pelo Senhor. Nós precisamos, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que virá o Filho de Deus para buscar a igreja dele, buscar o povo lavado e remido com o sangue de Deus. Se nós não tivermos nessa posição, nós vamos ficar. Por isso que a palavra de Deus diz que é para nós despertar. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra, guarde-as no coração de vocês. Guardamos, nós guardamos essa palavra no nosso coração, para que nós possamos prosseguir e naquele grande dia nós ser chamados pelo nosso nome, nosso nome no livro da vida, sabe? Porque se nós não tivermos aberto nossos olhos, transformado o nosso coração, a nossa visão, nossos ouvidos, né? E continuar com os lábios duros, coração duro, né? Nessa sonolência aí, nós não vamos ouvir se o nosso nome está sendo chamado lá, porque está escrito lá. E o Senhor não vai listar o nome daqueles que o Senhor, né, recebeu, né? O Senhor guardou, né, lá nos esconderijos dele. O nosso nome está lá. Quem tira o nosso nome de lá é nós mesmos. É nós mesmos. Amém? Fique com essa palavra da parte do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Eu creio que a palavra do Senhor veio sobre a igreja dele e vai fazer muitas maravilhas nas nossas vidas, que estamos aqui ouvindo a palavra
nosso coração. Eu sei, eu creio que o nosso Deus vai fazer nós ser libertos dessa situação e nós vamos começar a abrir, ver mais, né, sentir mais, querer mais, né, de Deus para nossas vidas. Amém? Fique com essas palavras e eu agradeço a minha oportunidade, as palmas. Amém. Falando de alerta, né? Todos nós estamos em alerta. Não é brinquedo, não. E uma coisa, nós podemos ter certeza que a cada dia vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. Mas eu creio que nós temos os ouvidos bem abertos e atentos para ouvir a voz sublime do Senhor através da sua palavra. Eu creio que nós vamos chegar lá. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. Deus abençoe meu sobrinho que está ali. É um vaso também do Senhor, e Deus usa ele também, tanto no louvor quanto na pregação, e Deus continue usando. Deus abençoe ele no ministério dele, que ele seja bem sucedido através do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia que nós estivemos aqui, ouvindo a tua palavra, ouvindo o testemunho, ouvindo a tua palavra através da oportunidade. Nós te pedimos, Senhor, nos dá um final de semana abençoado, com a tua presença no meio de nós. Que nós venhamos ter uma noite boa de descanso, ter um final de semana abençoado por ti, e que o teu nome seja louvado através da nossa vida, Senhor. Nos leve paz em nosso lar, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é nosso pastor, E nada nos faltará. e até aqui, Louvado Senhor. que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não seja só por hoje, mas seja para sempre. A igreja de Jesus reunida aqui na terra vai dizer amém. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, vamos nessa fé, e que o Senhor nos alcance com a sua